vamos começar agora, toda quinta-feira, um estudo bíblico, sempre. Óbvio que eu vou gastar aí várias quinta-feiras, pelo menos 16 quintas-feiras, para poder terminar o estudo de Romanos. Mas vamos estar fazendo isso com muita tranquilidade no Senhor. Então, se você quer participar, vai ter louvor? Não. Nós vamos chegar, uma oração, e vamos começar a ministrar 20 e 15, nós terminamos. 1h15 todo esse momento, e vamos para casa em paz, ok? Então dá para você se organizar. Se você quiser fazer parte, se organize para tal, ok? Posso ouvir seu amém? Que bom. Então eu te espero aqui. Nós estamos vindo... Põe a outra mesinha depois, um dos voluntários, por favor. A mesinha aqui para mim, essa outra de cá. Nós estamos vindo de uma série de mensagens. Falamos, por causa do desenvolvimento da sua salvação, nós começamos a desenvolver alguns assuntos importantíssimos e pertinentes. Por causa disso, porque o desenvolvimento da sua salvação implica em várias ações. Uma delas, o pastor Richard pregou sobre a edificação da casa de Deus, edificação da igreja. Depois o pastor Hugo falou sobre a questão de não tornarmos vã a graça recebida de Deus. Depois alguém mais pregou outra coisa? Não, agora sou eu que estou pregando, né? É isso. E hoje eu queria falar sobre se nós estamos em guerra ou não. É uma pergunta, nós estamos em guerra ou não? Eita, parece que muita gente nem sabe disso, né? Ou nem tem consciência disso. Deixa eu te pontuar uma coisa com você. A igreja brasileira é uma grande guerreira, isso é um fato. É um fato, irmãos. A igreja evangélica brasileira é uma grande guerreira. Se você olhar ao longo das décadas e o percentual de crentes que existiam e o percentual hoje, você vai observar que houve um acréscimo agressivo e uma ascensão de percentuais muito grande. Não é uma coisa simples de se fazer. Então, isso dá a entender que Deus está movendo, mas a igreja está guerreando. Agora, também é uma constatação muito óbvia. A igreja começou a perder força na guerra espiritual. Como assim, pastor? Começou. Deixa eu te fazer uma pergunta, bem honesta. Não precisa levantar a mão não, que eu não quero te constranger. Qual foi a última vez que você repreendeu um demônio? Para e pensa. Eu me converti num tempo que todo dia nós mexia com um demônio, né, meu bem? Todo dia nós expulsávamos um tanto. Hoje em dia parece que os demônios não querem mais nos incomodar. Será que isso é verdade? Será que isso é real? Ou será que nós estamos enganados sobre sermos cristãos posicionados? Eu repito para você a pergunta. Qual foi a última vez que você expulsou um demônio? Que você repreendeu um demônio? Não vamos nem pensar em pessoas, não, você repreendeu uma pessoa. Qual foi a última vez que você levantou a mão diante de uma notícia desfavorável e disse, eu repreendo agora toda ação maligna, porque para isso se manifestou os filhos de Deus, para desfazer a obra do diabo. Qual foi a última vez que você fez isso? Mas se eu te perguntar qual foi a última vez que você reclamou de alguma coisa da sociedade, você está cheio de reclamações. E talvez pontuais. Em vez de se posicionar numa guerra espiritual e começar a agir. Então, eu vou te falar uma coisa. Os demônios não deixaram de trabalhar, não deixaram a gente em paz, não. O problema é que a igreja diminuiu a sua eficácia como igreja. Diminuiu o seu poder bélico de atuar em autoridade espiritual. E eu acredito que uma das responsáveis, há várias coisas que são responsáveis para isso. Mas uma delas é o evangelho parcial. É a pregação de um evangelho que não é a totalidade do evangelho de Jesus. Entende? Então, nós precisamos entender. De fato, tudo está pronto, irmãos? Sim, tudo está pronto. Jesus fez tudo. Tudo. Uma obra consumada? Sim. No tocante a Deus, está tudo pronto. E no tocante ao homem? Ainda não, nós temos que resistir ao diabo. Eu não consigo pregar, hoje eu pensei muito ontem, eu diminuí essa mensagem, porque semana que vem eu quero continuar pregando sobre esse assunto. Deus me abriu meus olhos para alguns textos, para algumas coisas que nós precisamos compartilhar. Porque nós precisamos voltar a ser uma igreja guerreira. Então Deus, da parte de Deus está tudo pronto.
E isso é corretíssimo você afirmar, mas a nossa parte não. Porque a gente, mesmo Jesus tendo destruído o corpo do pecado, destruiu no Romanos diz isso, a gente peca. A gente tem que dizer não para o pecado então? Então existe uma guerra ainda dentro de nós? Que o tudo pronto de Deus ainda implica numa ação nossa aqui na terra? Você tem coragem de afirmar isso, você tem que entender que você está dentro da guerra. Sim, estamos em uma guerra. Então, por favor, nós precisamos sair da acomodação. Acomodação que nós temos vivido pelo menos nessa última década, ou pelo menos nas 2 últimas décadas. A igreja acomodou. Acomodou nesse entendimento de que parece que não estamos numa guerra. Vem para Jesus e está tudo resolvido, seus problemas estão resolvidos. Isso é verdade? Sim e não. Os antigos estão resolvidos, mas tem novos. Porque agora você se tornou alguém inimigo do diabo. E ele vai querer te prejudicar? Vai querer te machucar? Vai querer te usar? Vai. Pode baixar acho que um pouquinho mais, Mateus. Talvez o meu médio. Eu queria ler 2 textos. E a gente começar uma narrativa aqui nessa manhã sobre esse assunto. Primeiro, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, na NVT. Diz o seguinte: visto, portanto, tá aí? Que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue. Eu e você? O filho, F maiúsculo, quem que é esse? Jesus. Também se tornou carne e sangue. Ele se encarnou. Pois somente assim, era o único jeito, querido, ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo. Que coisa maravilhosa. Mas ele destruiu completamente? Aqui está falando de aniquilação? Não. Destituição de poder, limitação de poder. Que tinha o poder da morte. Só desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados. Quem? Quem que é esses? Diga eu. Está falando de você. Pelo medo da morte. Que coisa linda. O Senhor nos libertou da escravidão e do medo da morte, irmãos. Se nós morrermos, hoje há esperança, nós sabemos para onde é que nós vamos. Há um lugar nos esperando, entende? Segundo texto, 2 versículos também, Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Olha o que diz. Ele, Jesus, cancelou o registro de acusações contra nós. Havia um registro de acusação do quê? De todos os seus pecados. A Bíblia diz que removendo e pregando na cruz. Por que na cruz? Porque foi onde Jesus pagou o preço do meu pecado. Ele encravou o escrito de dívida. Todo o registro de dívida que era contra a sua vida e minha vida. E olha o que diz. Desse modo, por fazer isso na cruz, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Uau! Pode parecer estranho. Jesus venceu o diabo na cruz, mas ainda a gente tem que lutar com ele. É ou não é? Parece estranho. Mas é verdade. Então a pergunta que fica é, ele foi ou não derrotado, o diabo? Você pode perguntar, vem cá, ele foi ou não exposto publicamente à vergonha? Ou seja, foi despojado de toda a autoridade que ele tinha. Qual que é a autoridade que o diabo tem hoje, irmãos? Mentir, enganar. Antes ele tinha mais, muito mais. Agora, e aí, então, eu e você precisamos entender o seguinte, presta atenção nessa pergunta, o que pode estar por detrás da ação do diabo ainda hoje, mesmo sendo alguém vencido, alguém que foi derrotado por Deus? Essa é a pergunta mais importante. Por quê? Por que mesmo Deus derrotando, Deus permite ele atuar? Eu creio de uma forma muito simples, porque a Bíblia explica a Bíblia. Eu creio que a vontade de Deus é me treinar e te treinar na guerra. Diga, eu creio que a vontade de Deus é me treinar para a guerra. É muito interessante. Projeta para mim Juízes, capítulo 3, verso 1 e 2, por favor. É muito interessante que Deus então deixa, vamos ler aqui só para você ver. O texto é muito explicativo. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra
para pôr à prova, essas nações são as 7 nações, tá? Para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Deus deixou um pouco de gente lá. Olha lá, passa para o próximo versículo, verso 2. Ele assim fez, está explicando, apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Eu fui treinado numa igreja de guerra espiritual. Eu fui treinado numa igreja de expulsar demônio e desfazer a obra do diabo. Mas você sabe, eu não consegui talvez imprimir em você. Porque às vezes eu vejo que os irmãos estão sendo treinados de uma forma muito passiva, muito omissa. E a Bíblia deixa claro que Deus não tem problema de deixar alguns inimigos para me treinar e te treinar na guerra. Tem alguém me escutando aqui? E por isso às vezes nós não usamos da autoridade que nos foi conferida, porque nem sabemos usá-la. Diga, Deus deseja me treinar. Fala com mais convicção de novo. Um pouquinho mais de convicção. Por mais que o diabo foi vencido na cruz, eu creio que esse texto de Juízes se estende a mim e a você também. Para que a gente não fique passivo nessa vida. No porvir, não. Na vida eterna, não, querido. Na vida eterna, o diabo vai estar no lugar que foi preparado para ele. O lago de fogo. Está preparado para ele, esperando ele. Todos os demônios vão estar lá. Não vai sobrar nada, demônio nenhum. Vida eterna é outra história. Então, Deus permite isso. Para que eu e você possamos, por meio das nossas experiências no conflito, aprender a respeito da guerra. Por uma única razão. Os títulos que é dado a Deus nas Escrituras falam quem Ele é. E falam o que nós devemos ser. Quando a Bíblia chama Deus de Pai, o que nós somos? Filhos? Quando a Bíblia fala que Jesus é o Senhor, nós somos o quê? Servos. Mas quando fala que o Senhor é o Senhor dos exércitos, nós somos o quê? Soldados, guerreiros. Entende? Só que Deus é um Deus invencível. Deus nunca perdeu uma batalha. Mas Ele quer que nós sejamos os seus guerreiros. Então, não adianta o discurso que nós estamos da graça. Estamos ou não estamos? Mas ainda há guerra? Muita. Você tem guerra espiritual? O diabo fica mandando seta na sua cabeça de vez em quando? Inflamando suas emoções? Fica usando pessoas para poder te... Hashtag, aqueles negocinhos, sabe aquele sinalzinho que... né? Fica, continua isso. Isso é real na sua vida? É? Então, por favor, nós estamos na graça. Mas a guerra não acabou. Para nós, não. Para Deus nunca existiu. Então nós vamos ter que resistir à tentação. Nós vamos resistir ao pecado. Nós vamos resistir ao dia mal. Nós vamos ter todas essas coisas. Então, da parte de Deus, querido, está tudo certo. Mas da nossa, não. Se a graça tivesse anulado o poder do pecado, estava tudo certo. Não precisava nem ter guerra. Mas a gente ainda pode dar lugar para o diabo. Paulo nos exorta, não deis lugar ao diabo. Então, o diabo pode atrapalhar você? Pode. Pode atrapalhar a sua vida? Pode. Se você assim permitir, assim será. Então, é muito importante. É muito importante você entender isso. Nós estamos em guerra. Diga, eu estou em guerra. Nessa vida aqui na terra, sempre o povo de Deus esteve em guerra, sim ou não? A nossa guerra hoje é espiritual, sim ou não? Israel é um testemunho também de Deus. Israel também é tido como povo de Deus, sim ou não? Eles têm guerra? As duas, física e espiritual. Nós temos que dar graças a Deus que a nossa guerra só é o quê? Ainda só é o quê? Espiritual. Então, isso faz parte. Deus nunca esteve em guerra, irmãos. Esse pressuposto, essa premissa que Deus esteve em guerra, não é verdadeiro. Porque não tem ninguém páreo para Deus. Se Ele é invencível, não tem ninguém à altura dele para guerrear, então Ele nunca vai estar em guerra, entende? Porque Deus destruiu o poder do diabo morrendo. Olha, quando você pensa em guerra, você pensa num vencedor.
em alguém que ficou vivo e venceu, sim ou não? Mas quando você pensa em guerra na ótica bíblica ou na ótica divina, como é que Deus vence? A pseudo-guerra. Morrendo. Quem morre é quem ganha. É por isso que ele fala o seguinte: se você perder sua vida, morrer por causa dele, você faz o quê? Você ganha sua vida. Mas quem ganha sua vida nessa vida, vai fazer o quê? Perder sua vida. Porque na ótica de Deus é diferente. Então é muito estranho, tem hora, é muito complexo isso, tem hora. De que você ganha, Deus ganhou morrendo. Então não foi matando o diabo que Deus venceu ele ou a possibilidade do diabo trazer algum problema. Mas foi morrendo. Quando Deus morre, Deus desfaz totalmente a obra do diabo. Eu li 2 textos para você sobre isso. Então presta atenção. Preste bem atenção. Não pense que há neutralidade nisso. Não pense que você pode viver a parte da guerra. Querido, se você acha que você pode, vou te dizer uma coisa, talvez você nem povo de Deus é. A Bíblia diz que a gente fazia parte do império das... Não, repete. Ah não, pastor, eu não era não. Eu era legal. Tem gente legal no império das trevas. A gente fazia parte, certo? A gente andava de mão dada com quem então? A gente tinha problema? Tinha ou não tinha problema? Tinha. Mas a gente estava levando a vida. Deixa a vida me levar. Quando você converte, a Bíblia diz o quê? Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você largou a mão de quem mesmo? Pegou na mão de quem? Agora quem anda com você? Agora tem um detalhe. Quando você pegou na mão de Jesus e soltou do diabo, quem é que está na sua frente? Quem? Por quê? Porque ele não quer perder. Quem? Você. E ele fica o tempo todo fazendo o quê? Chamando você de volta. Oi, é só comigo? Alguém pode levantar a mão, pastor, comigo também é assim o negócio. O diabo fica querendo me levar de volta. É assim? Então, quando você é povo de Deus, automaticamente você entrou no quê? Em uma guerra. Porque alguém perdeu e alguém ganhou. Quem ganhou, ganhou morrendo. Foi comprado você. Pelo amor de Deus. O batismo desses irmãos hoje é uma compra. Pelo amor de Deus, entende essa mensagem hoje. Vocês estão entrando numa guerra. Vocês podem sim, e dão conta sim, de dizer sim ao Senhor. E dizer sim para a obra que Deus começou na vida de vocês. Então, por favor, não tem neutralidade. Pode pedir? A gente pode orar pedindo? Mas para com isso. Você está vivendo um tanto de problemas, você só está pedindo. Você só sabe pedir no meio dos seus problemas? Você sabe levantar a mão e falar assim, eu repreendo agora toda obra maligna. Eu não sei o que está acontecendo não, mas você está errado. Está um negócio ruim aqui. Quem já chegou em casa e o ambiente está ruim na sua casa? Vai deitar, não consegue dormir, fica com insônia. Aí vai tomar remédio. Se orou antes? Já repreendeu o espírito noturno? Sai para lá. Eu lembro, muitas vezes, meus meninos iam dormir à noite, era uma peleja, um peteco. E eu não brincava não, irmãos. Não vou dar remédio sonífero para menino. Nós levantava a mão e minha mulher repreenda agora toda obra maligna. Em paz me deito e logo pego no sono. Daqui a pouco os meninos estavam tudo dormindo. Enquanto você não enxergar isso, o diabo vai fazer de você um boneco e brincar com você. Eu te digo, a igreja brasileira, que é uma grande guerreira, diminuiu a sua força e o seu poder espiritual de autoridade. E hoje o Senhor está querendo fazer uma reviravolta na sua vida e na minha vida. Você vai começar a orar mais com guerra. Ah, pastor, mas tem demônio em tudo? Rapaz, tem demônio para tudo quanto é lado. Se está em tudo que você está vivendo, eu não sei. Mas ele está aprontando 90% do que você está vivendo aí, tem a mãozinha dele querendo impedir. O diabo quer que você prospere? Vamos falar a verdade, não é difícil prosperar? Não é difícil ser promovido de emprego? Sim ou não? Mas por que é difícil? Porque o diabo quer que você prospere e cresça lá no seu trabalho? Não quer. É fácil ser feliz no casamento? Quando é que os demônios querem felicidade conjugal dos crentes?
Eles querem mostrar para o mundo o seguinte, está vendo? É a mesma coisa de vocês. O dia que você entender que tudo que diz respeito à sua vida está em guerra, meu Deus do céu. Se você não discernir isso, você vai continuar a ter muitas perdas na sua vida, em tudo que diz respeito a você. O diabo vai te resistir em tudo e vai tentar atrapalhar você em tudo. Ele não pode te trazer de volta para o reino dele, mas ele pode sim impedir que as coisas do reino de Deus se manifestem na sua vida. E a soberania de Deus? Deus está tranquilo. Do mesmo jeitinho que estava lá na nação de Israel no tempo de Juízes. Esperando o quê? Eu já fiz tudo pelos meus filhos. Agora chegou a hora de eles fazerem o quê? Algo por eles mesmos. Eles precisam tomar posse do que eu dei. Você toma posse do que Deus te deu? Da autoridade que é sua? O diabo não resiste um crente com as mãos levantadas. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre nossa autoridade. Um dos textos que eu acho brilhante, o apóstolo Paulo dizer que não foi nenhuma e duas vezes o diabo resistiu ele e não deixou ele passar. O apóstolo Paulo. Aí você acha que ele não vai te resistir. E você acha que você não precisa crescer. Até Paulo foi resistido pelo diabo. Por favor. O diabo vai usar pessoas para produzir em você feridas, para produzir em você desânimo, para produzir em você desistência. Ele vai usar você mesmo, as suas emoções, para te paralisar. Não tem nada que paralise mais a gente do que as nossas emoções machucadas. Sim ou não? Gente ferido nas emoções vive em qual tempo? Passado, presente ou futuro? Passado. E nunca vive o hoje. O diabo é mestre em fazer você mesmo ser usado para ele nas suas emoções. E você alimentar algo. Então é muito importante você entender que nós estamos em tempo de guerra. Então, não permita, diga comigo, eu não vou permitir que nada... Não, deixa eu falar só, ficou ruim aqui a frase, eu adequo para você. Então, não permita que nada transforme guerreiros em filhos passivos. É isso que eu queria que você repetisse, ficou ruim aqui. A minha troca aqui da frase. Não permita nada, que nada transforme guerreiros, que é você, em filhos passivos e omissos. Então, a guerra espiritual é um recurso para promover você. O seu crescimento espiritual, o avanço do reino de Deus depende disso. E o reino de Deus avança quando você cresce, entende isso e exerce isso. É importante você lembrar, quando o pessoal chegou lá em Canaã, tinha gente lá? Hã? Tinha? Deus deu uma terra que era dos outros? É mesmo? Por que Deus não mandou fogo e matou todo mundo? Gente, está quente isso aqui, deve ter algum ar desligado, tem lógica. Ou então, não, mas esse clima mesmo tá bom não, né? Irmãos, vem cá, você ora pedindo chuva? Ou você só reclama que está calor? Irmãos, eu abro a janela da minha casa e profetizo, vai chover, vai chover. Ontem eu orei tanto, pensei, vai chover. Quase choveu ontem. Chuva boa e mansa. Quando você vê uma tempestade, levanta a mão e fala, eu proíbo toda a potestade do ar de usar os recursos naturais de Deus para abençoar a terra em tempestade que vai trazer morte e destruição. Você tem autoridade para isso. Venha chuva mansa e boa e rica. Você tem autoridade para isso. Entende o que eu estou dizendo? Por favor, por favor. Então, quando o povo chegou lá em Canaã, tinha gente lá? Deus não limpou a terra para eles entrarem tranquilo, em berço esplêndido? Mas para você vai ter que fazer isso. Aí Deus te dá um emprego novo, você chega lá, tem o quê? Você acha que está todo mundo te amando. Está todo mundo te odiando. Todo mundo querendo aquele lugar. Te dá um tombo. Aí a moça aqui arruma um rapaz para relacionar. Você acha que as outras não vai ficar de oi não, né? Cadê as solteiras? Magricela. Aí, mal chegou, já está sentando na janelinha, já está arrumando um para casar.
Ora pelo seu companheiro aí de relacionamento aí, porque tem 5 querendo. Hã? Ora pelo seu marido, tem 5 mulheres querendo. Ora pela sua esposa, tem 5 querendo. Para de reclamar. E começa a trabalhar no mundo espiritual. Você não sabia dessa pesquisa, não? Tudo que você não quer, tem 5 pessoas querendo. No mínimo, no mundo hoje. Então, por favor, para com isso. Havia um povo lá, e o que o povo de Deus tem que fazer? Expulsar quem? Os inimigos. Lá eram naturais, pessoas, e hoje, demônios. Demônios. Não expulse ninguém, demônios. Isso vale para hoje. Então, querido, levanta logo, diga, eu vou levantar logo. Levanta logo. Diga, eu vou levantar. Não baixa a guarda. Eu estou pensando se eu publico o meme que fizeram de mim no dia que eu preguei aqui domingo passado aqui sobre guerra. Já tem muita gente que já está com ele, né? Já tem muita gente rindo de mim. Ok, então eu vou pensar se eu publico ou não. Porque aí vocês acabam de acabar comigo mesmo. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A minha primeira oração é a adoração a Deus. Mas depois o resto do dia é o dia inteiro guerreando. 3 coisas bem rápidas para a gente poder passar para o batismo. 3 coisas que a gente tem que enxergar nas Escrituras de forma muito clara. Diga comigo, primeira coisa. Use a autoridade que te foi dada. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado? Eu sei que é brega, mas fala assim mesmo. Eu só vou parar de fazer isso no dia que o pastor Diego olhar para quem está do lado e falar. Enquanto ele ficar com a cabeça baixa rindo de mim, eu não paro. Mas fala de cabeça baixa. Olha no zóio. Olha só, olha o que Lucas projeta. Lucas capítulo 10, verso 17 até o 20 diz. Olha só. Jesus manda os 70 discípulos de 2 em 2. E quando eles voltam, olha aqui. Quando os 72 discípulos voltaram, Jesus manda numa missão. Relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Uau! Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Há muita interpretação para isso daqui. Eu acho muito legal, mas eu gosto muito de uma. Sabe o que aconteceu aqui? O diabo falou o seguinte: rapaz, os meus subordinados perderam a guerra. Eu mesmo vou descer. Desceu para perder a dele no Calvário com Jesus. Eu acho extraordinário isso. Porque ele desceu caindo aqui como um relâmpago. É porque o negócio estava feio para o lado dele. Não é porque ele é glorioso, não. Eu amo essa interpretação. Aí Jesus vem e fala: eu lhes dei autoridade. Olha, eu posso falar para você que esse relógio aqui eu vou te dar. É seu ainda? Por quê? Porque eu vou. Jesus está dizendo isso aqui: eu vou te dar autoridade, lhes dar autoridade. Eu já? Se eu falar, eu te dou esse relógio, é só você vir aqui pegar. Mas agora não, viu? Agora não. Um dia eu fiz isso e eu dei. Os irmãos ficaram meio bobos assim, veio um correndo, pegou e falou: toma, é seu. A autoridade já foi dada? Irmãos que vão batizar, já foi dado para vocês? Hã? Qual a autoridade? Ou que nível de autoridade? Olha só. Para pisar de sobre cobras e escorpiões. Está falando de animais? Falando de quem? Demônios. Tipos de demônios. E sobre todo o poder do... O que é todo? Todo. Nada lhes causará dano. Nada. Então para com esse negócio de medo do diabo. Para com esse negócio: eu fui orar com a pessoa, estou passando mal aqui, estou sendo retalhado. Para com isso. O seu problema é outro, que eu vou tocar daqui a pouco. É porque você não usa os recursos de Deus. E o diabo é um excelente adversário. Nós é que precisamos melhorar a nossa capacidade de atacá-lo.
Porque, querido, você dá um tiro no diabo, você acha que ele não vai dar um em você? Então, use os recursos que Deus te deu. Olha o que diz, mas não se alegrem, porque os espíritos imundos, impuros, lhes obedecem. Alegre-se porque seus nomes estão registrados no... Alega por isso, querido. Os demônios têm que submeter a vocês, mas alega por isso. É isso que tem que nos alegrar. Então Jesus diz que Deus já deu autoridade. Então o inimigo está sujeito a nós? Debaixo da autoridade de Jesus? Então quando você fala em nome de Jesus, está feito? Eu lembro uma vez, nós estávamos no encontro, irmãos, de demônio eu tenho história até não ter mais gente, experiência. Eu lembro direitinho, uma mulher, franzinha, pequenininha, magrinha, e as irmãs estavam orando com ela, de repente o carcará montou. E ela deu um rapapé assim, e derrubou todo mundo, e ela caiu também, porque ela era franzinha. E eu cheguei, quando eu cheguei assim para colocar a mão, né? Então, para botar a mão na cabeça, né? Quando eu cheguei, ela levantou assim e veio com um murro para pegar no meu queixo aqui. Só deu tempo de falar assim, para. Eu senti a mão dela tremendo aqui no meu queixo. Só encostou assim, ó. Não pode tocar em mim. Não tenha medo de demônio. Tenha medo de não exercer a autoridade que Jesus te deu. E você tem que ter medo. Porque você não vai enfrentar demônios na sua autoridade. É na dele. Agora, quantos demônios têm feito festa na sua vida? Te entristecendo, te oprimindo, te cansando, te subjugando a ele. Sendo que é você. Sabe aquela história do cachorro? O cachorro late, você faz o quê? Corre. Ele vai fazer o quê? Correr atrás de você. Já experimentou enfrentar um cachorro? Calma, tem alguns que é melhor você correr mesmo, tá? O pitbull, por exemplo, assim, né? Cuidado, porque aquele é bravo. Mas qualquer um, bata o pé. Se posicione. Se posicione sem medo. O animal percebe o seu medo. O diabo sabe, conhece o seu medo. Os demônios têm que submeter a você. E não você a eles. Eu fico pensando quantos crentes se submetem a demônios. Porque não sabem usar a autoridade que foi dada a eles. Vamos falar bem claro aqui. Vocês já viram Mateus capítulo 7, verso 21, 22, 23? É extraordinário. Sabe o que é extraordinário lá? Projeta para mim o 22. Sabe o que é o mais extraordinário nesse texto aqui? É que crente que não é crente, isso aqui não é crente, são falsos crentes. Olha lá, o falso crente, no dia do juízo, dia do juízo. Juízo é para quem não é crente. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos, hein? Não expulsamos demônios, hein? Não realizamos muitos milagres, hein? É um crente falso, usando o nome de Jesus, e funcionou? Funcionou, gente. Gente, expulsou demônio. Gente, fez milagre. Profetizou, gente. Em nome de quem? Então, falsos podem usar o nome? Essa discussão desse texto aqui é grande sobre o falso e o verdadeiro, mas você tem que ler todo o contexto para poder entender que da mesma árvore não brota dois tipos de fruto e a água não tem dois sabores, não é salgado e doce não. Ou é uma coisa ou é outra. É uma discussão teológica grande, não vamos entrar aqui não. Mas olha só, funcionou. Por que crentes genuínos, filhos de Deus, se acomodam em usar o nome de Jesus? E são oprimidos por causa disso. E aí a pergunta é, por que Jesus nos deu autoridade espiritual? Porque o reino de Deus só vai avançar assim. O dia que você entender que seu casamento está ruim, que você percebe que tem alguma coisa esquisita acontecendo, começa a repreender. Fala assim, eu não sei o que está acontecendo não, mas eu quero repreender todo demônio. Se tem demônio aqui, sai. Irmãos, qual que é melhor? Ver demônio em tudo ou não ver demônio em nada? É melhor ver demônio em tudo. Eu fui de uma geração que via demônio em tudo. Caiu uma folha, era demônio. Jesus amado, não é Maria Herculina? Qualquer movimento, apagou a luz, é o demônio. Foi, meu Deus do céu. Também é difícil também. É difícil também, tudo é um sinal. É complicado também, mas é melhor. É melhor. Que pelo menos você não está negligenciando o mundo espiritual. Se você não consegue ver demônio em nada, você está negligenciando a maior verdade que existe. O mundo espiritual é muito mais verdadeiro do que o mundo físico. Entende? Jesus, quando ensinou os discípulos, perguntaram a Jesus, nos ensina a orar.
Qual foi a oração que Jesus ensinou? Peça tudo, eu vou dar tudo para vocês. Pega o meu nome, peça para o papai. Qual foi? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso, seja feita. Mas não é feita? É ou não é? Sim e não. A vontade de Deus é feita plenamente na terra, irmãos? Lá no seu trabalho ela é feita plenamente? Na sua família ela é? Na sua vida ela é? Jesus te ensinou a chamar o reino de Deus e trazer a vontade de Deus para a terra, porque ela é questionada aqui na terra. Porque tem muita gente que não quer fazer. A autoridade é para trazer o reino, é para trazer a vontade de Deus. E nós possamos, para que a gente possa viver melhor essa experiência. Então pare de reclamar do Brasil. Hoje é a eleição, pare de reclamar dos políticos. Começa a clamar o sangue de Jesus naquele congresso. E sabe aqueles outros... Aquele da esquerda, de frente para o Congresso, tem um negócio à esquerda, não tem? Começa a clamar, fala, Senhor, eu clamo. Mas não clama igual o João, não, para derramar fogo. Ai, se eu pudesse também, né? Eu queria ter autoridade, João. Jesus, quer que a gente clama fogo do céu para cair ali? Mas esse não é o Espírito de Jesus. Mas você pode clamar, Senhor, eu clamo por justiça verdadeira. Eu clamo a vontade de Deus sendo feita no órgão tal, na instituição tal, ali tal, na vida do político tal. Eu exerço a autoridade espiritual como igreja. Não adianta você reclamar. Se você ainda faz voto de compadre, só para promover o compadre, e o compadre às vezes é um sem vergonha. Pelo amor de Deus. Chega de entregar o Brasil para os demônios. Que dia que a igreja vai se posicionar e falar assim, eu não aceito. Eu quando vejo essas notícias que você vê também, eu falo, eu não aceito isso daqui. Usa, Senhor, até o longínquo lá do outro país lá, para poder botar o negócio aqui. Vocês entenderam? Não posso falar muito claro não, depois me corta aqui, aí vai ser um peteco. Há uma vontade, presta atenção que eu vou te contar. Há uma vontade sendo feita nas esferas da nossa sociedade. Há uma vontade sendo feita nas universidades federais, nos colégios estaduais, nos colégios municipais. Há uma vontade sendo feita. E não é a de Deus. Há uma vontade sendo feita na esfera da sociedade, em vários âmbitos da sociedade. Sabe? E ela é uma mentalidade espiritual. E não é de Deus. E os crentes ficam omissos. Ai, no meu trabalho, uma opressão. Aí Deus fala, mas eu coloquei você lá, porque você é luz para você mudar. E você não faz nada. Crente omisso. O nosso papel é resistir. O nosso papel é desfazer as obras do diabo. Então use a autoridade que foi dada para você. Todas as vezes que você discernir o trabalho do diabo, você está discernindo, é o diabo por trás. Vai lá e levanta a mão e começa a orar. Você vai ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Está vendo o diabo fazer bagunça na sua casa? Levanta a mão e começa a desfazer. Segunda coisa, aleluia. Diga comigo, não se esqueça. Contra quem você luta? Fala isso para quem está do seu lado. Ele precisa ouvir, ele precisa ouvir isso. Olha só, Efésios capítulo 6, verso 10. Projeta aí, rápido. Olhou? Ah, não vale não. Eu tenho que ver, não vi. Presta atenção, Efésios capítulo 6, verso 10. Uma palavra final. Apóstolo Paulo dizendo, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor. Eita glória. Nem você, querido, é no Senhor. Em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus. Para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Querido, a armadura de Deus não é para você ficar igual o Homem de Ferro. Como é que chama ele? Como é que chama o cara? O nome dele? Tony Stark. Aí você aperta o botãozinho. Agora estou super poderoso. Querido, já acorda vestido. Dorme vestido. Quando você perceber algo, fala assim, eu já estou com um capacete. Quando o diabo lançar um dardo das suas emoções, eu estou revestido da couraça da justiça.
Quando vier uma mentira, você fala assim, eu tô amarrado no cinturão da verdade. Não tem lugar para mentira. É isso, é viver um estilo de vida. É isso que Paulo está falando. E ele continua. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Quem que são esses? Cutuca quem está do seu lado. Fala, não é contra você, não é contra as pessoas. Mas contra quem? Contra governantes e autoridades do mundo invisível. Contra grandes poderes nesse mundo de trevas. Aqui. E contra espíritos malignos nas esferas celestiais. É aqui na terra, é lá no segundo céu. Então, nossa luta não é contra os nossos familiares. Você tem família, eu sei que você tem, mas nessa bela viola também não. Que eu também tenho, nessa bela viola também não. Então vamos ficar em paz. Mas vamos deixar o diabo doido. Vamos fazer guerra contra os demônios. Não é contra aquele parente. Então, a nossa luta não é contra irmãos de igreja. Já viu como é que tem gente que gosta de acusar os irmãos? O que os desigrejados fazem? O que os desigrejados fazem, irmãos? Culpar alguém da igreja. Porque a luta dele é contra carne e sangue. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra os nossos colegas de trabalho. A nossa luta não é contra os nossos amigos. Mas o diabo usa todos eles, usa ou não usa? Mas não importa. Não importa quem ele usa. Quem ele use. A nossa luta não é contra essas pessoas. Preste bem atenção. Crente. Escuta, quem é crente aqui? Quem é crente aqui? Quem é crente aqui? Crente que luta contra pessoas é um crente cego, é um crente que não tem discernimento espiritual, é um crente que não entende bulufas do que aconteceu com ele. Porque esse é o comportamento da pessoa que não é crente, sim ou não? O que você deve esperar de uma pessoa que não é crente? Isso. Te perseguir, te maltratar, falar de você, te denegrir, é ou não é verdade? Você tem que esperar isso dele. Mas nós amamos quem? Só os que nos amam. Quem Jesus mandou a gente amar? Os inimigos, os que nos perseguem. Paulo deixou claro quem é que a gente deve lutar contra quem, sim ou não? Então, posso te dar uma dica? Ah, pastor, mas também eu não sou saco de pancada, nem eu. Eu não sou. Mas então, o que você faz? Desarma as ciladas do diabo na sua mente. Vamos falar a verdade. A gente é homem, marido, né, Diegão? A gente é marido. Mas quantas vezes você já ficou emburrado com a Mari, Diegão? Por que você ficou emburrado? Eu também já fiquei demais. Aí ela fala assim, a mulher chega e fala assim, o que foi, meu bem? Foi nada não. Ah, tá emburrado. Só eu e o Diego faz isso, né, gente? Humberto não faz, Cleitinho não faz. Então, pastor Marcos nem se fale, é um anjo. Onde é que o Diego, eu, Marcos, Humberto e companhia masculina aqui foram? Caíram? Na cilada do diabo. Tá bom, minha esposa errou comigo. Ok. Para que eu vou ficar emburrado? Irmãos, eu ficava emburrado demais com a Sueli, porque a Sueli, assim, tem que ser o crowd mesmo, né, meu bem? É o crowdinho mesmo, né? É o homem de Deus esse homem, viu? Irmãos, às vezes, enquanto ela quer dar uma ressuscitada assim, né, no velho Adão, e quer me provocar, fala, briga não, beijinho, vem cá, eu vou abraçar. Para, um beijinho, amor, eu vou dar um beijinho nela, ela já amolece o bracinho, me abraça. Ai, meu amor, te amo. Fala, é isso. Eu desarmo a bomba. Eu amo ver aqueles filmes de terrorista que tem o cara lá que fica desarmando a bomba, e é sempre nos últimos segundos, né, fatais, né? Ele fala, eu não vai explodir essa bomba na minha cabeça, eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar emburrado, eu não vou ficar ofendido, e pronto. É ou não é verdade, meu bem? Sou habilidoso nisso, mas tem crente que é patim na lagoa pro diabo. O diabo planta um tanto de ogiva nele, explode tudo, vira aquele trem ruim, fica aquele casamento ruim. Por favor, o diabo tem ciladas na sua mente. Você precisa aprender a desfazê-las, desfazer as estratégias que ele usa. Para de culpar pessoas.
Para de prejudicar pessoas, querendo puni-las. A sua luta não é contra elas. Quantas vezes eu puni minha mulher com indiferença, que é coisa que irrita mais a mulher que tem indiferença? Quantas vezes? Para de culpar e para de prejudicar. Começa a levantar logo. Igreja guerreira de Jesus, levanta logo e usa a sua autoridade. Pelo amor de Deus. Paulo diz claramente: ame as pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. Aprenda a resistir o diabo firmemente. Para isso você precisa ser forte no Senhor. Diga, forte no Senhor e no seu grande poder. Paulo está te ensinando tudo que você precisa fazer aqui. E por último, para nós encerrarmos, terceiro ponto. Algumas das irmãs avisam lá em cima, lá, porque as crianças, nós achamos, todos nós pastores e as pastoras, achamos muito importante as crianças participar desse momento de batismo. Fala para, eu ainda gasto aqui uns 10 minutos ainda. Mas não mais, senão os teens também. 10 minutos. Gente, eu estou pegando fogo aqui, só eu. Terceira coisa, diga comigo. Eu não vou abandonar a minha posição. No capítulo 6 ainda de Efésios, projeta para mim o verso 13, diz o seguinte: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, é por isso que você precisa da armadura, para você resistir. Preste atenção. Deixa eu terminar o versículo, eu vou te explicar, vou tentar explicar uma coisa melhor. Então, depois da batalha, ou seja, depois que terminar a batalha, vocês continuarão de quê? De pé e... Presta atenção, sabe, o diabo tem uma capacidade incrível de te enganar. Desde o Éden, o diabo falou o que para Eva? Come desse fruto aqui e você vai ser igual a Deus. A minha pergunta, mas o homem não foi criado igual a Deus? Então o diabo sempre quer te convencer de que você precisa fazer algo para ser ou para ter aquilo que você já é e tem. Entendeu o que eu disse? Entendeu o que eu disse? O diabo tenta te mostrar o seguinte: você precisa me vencer para você ficar numa posição de autoridade. Você precisa me vencer para você alcançar um nível espiritual. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Esse texto, em todas as letras e minúcias, diz o seguinte: você já foi colocado numa posição. O texto diz o seguinte: você não precisa batalhar para galgar uma posição, você já está nela. Você tem que fazer o quê? Resistir nessa posição que você está. Para de ser enganado. Todas as vezes que o diabo falar para você que você tem que fazer alguma coisa para ter ou ser, é porque ele sabe que você já é. Ele quer que você tente merecer, e você nunca vai merecer. Certamente o diabo está falando algo que Cristo já fez por você. Cristo já fez isso, querido, por nós, por mim e por você. E Ele espera que eu e você possamos resistir o inimigo em todo o seu mal, com todo o seu mal. E Ele espera que no final da batalha, eu e você continuemos de pé, firmes, aonde? No lugar que Ele nos colocou. E é por isso que Paulo então diz o seguinte: para isso, Cláudio, para isso, igreja, use todos os recursos espirituais. Quais? Vista toda a armadura de Deus. Você tem um capacete, você tem uma couraça, você tem um cinturão, você tem uma sandália, você tem uma espada e você tem um escudo da fé, que com ele você apaga todos os dardos inflamados do maligno. Então não sobrou nada para o diabo. Qual é o alvo de Deus de te dar essa armadura? Qual é o alvo de Deus de colocar todo esse equipamento bélico à sua disposição para você usar na hora certa? Quando o diabo soltar um dardo, você levanta o escudo e fala assim: eu apago toda a seta do diabo. Se tem uma coisa que eu uso demais é o escudo da fé, quando estou orando pelas pessoas. Então o alvo é que você não perca a sua posição. Qual? Efésios, projeta para mim Efésios 2:6. Olha o que diz: e nos fez, Jesus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos lá. É lá o seu lugar. A posição que Cristo te colocou. Põe no Efésios 3:10, por favor.
Efésios 3:10. Olha o que Paulo está dizendo aqui. A posição que Cristo me colocou fez com que, olha só, pela igreja. 3:10. Cadê? Ai, meu Deus do céu, fiquei tonto. Aqui, por meio da igreja. Eu estou noutra versão, então, agora virou confusão as versões aqui, ó. Então aqui, pela igreja, a multiforme, pela igreja. Quem é a igreja de Jesus aqui? Quem é a igreja de Jesus aqui? Então é por você. Olha o que Deus fez. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Principado e potestade aqui não é gente boa, não. É toda a corja do diabo. É você, igreja. Jesus fez isso. O seu lugar é esse. Fala pro diabo. Começar a destruir as obras dele, mas começa a se posicionar onde Deus te colocou. Pelo amor de Deus. Se você tenta exercer a sua autoridade espiritual a partir da sua posição terrena, você já perdeu. Porque o diabo já te tirou da sua posição. Mas se você começa a falar com o diabo a partir do lugar que Jesus te colocou, querido, ele tem que te obedecer. Porque não é a sua autoridade, é a sua posição em Cristo. É usar a autoridade que ele te deu. E de lá você comanda. E de lá você fala. E de lá você ordena. Tem muitos crentes caídos porque querem viver uma guerra física aqui e agora. De uma posição terrena. Mas ele te colocou no melhor lugar. Para de lá você exercer essa autoridade. A sua autoridade só funciona na posição que Cristo te colocou. É de lá que ela flui. Então, por favor, continue de pé. Continue firme aonde Jesus te colocou. Para de medo. Para de dúvida. Pare de incertezas. Pare de ser manipulado na mente, nas emoções. Pelo amor de Deus. Comece a se levantar em autoridade. Comece a aplacar a guerra que está dentro de você aqui agora. Às vezes eu ponho a mão no meu peito. Irmãos, eu também sinto raiva às vezes. Eu só não deixo o sol se pôr sobre a minha raiva. Irai-vos e não pequei-vos. A ira faz parte dos processos da nossa vida. Mas se o sol se pôr, já começou a virar pecado. Eu ponho e falo assim, eu apago agora toda a inflamação do diabo. Toda seta do inferno. Eu não aceito. Eu proclamo por meio do cinturão da verdade a verdade. O Senhor me deu uma ordem. Ele me disse que eu tenho que amar os que me perseguem. E eu decido amar, porque o amor dele, de Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o amor dele é derramado no meu coração pelo Espírito. E eu posso amar, não do meu jeito, mas do jeito que Jesus ama. Isso é usar a espada da verdade. O cinturão da verdade é para isso. Para desfazer por meio da palavra de Deus, como Jesus venceu o diabo 3 vezes a sua tentação, por meio da palavra de Deus falada. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Eu gostaria que você ficasse em pé nessa manhã. Aonde você está? Agora pode falar para os teens e para os kids que acabou. Para que eles possam descer aqui. Presta atenção. Domingo que vem eu quero continuar falando desse assunto. Porque é uma grande riqueza a respeito disso. Mas uma coisa eu sei que Deus falou comigo. Nós precisamos nos levantar com a autoridade espiritual. O Senhor espera isso. De mim e de você. Eu não sei se eu falei, mas nós tivemos um problema técnico aqui. O pessoal da operadora da nossa internet vai vir aqui amanhã para resolver o problema. Então esse culto hoje não está sendo transmitido. Parece guerra espiritual também, não tem lógica, né? Não, está sendo gravado. O diabo perdeu. Está sendo gravado, vai colocar no nosso Hebroncast, que é o nosso podcast. Está lá no Spotify, depois você pode escutar ou passar para alguém, mandar o podcast para alguém. Presta atenção. A minha oração hoje é por você que parou. De uma forma singela, não precisa ter vergonha de ninguém. Nós estamos em família, amém? Nós estamos em família cristã aqui. Se você não tem usado a sua autoridade, se você não tem guerreado da forma correta, levanta a sua mão. Eu quero orar com você, levanta a sua mão. Não precisa ter vergonha não. Mas pastor, eu estou vivendo errado, estou vivendo de forma terrena. Levanta a mão. Não se omita agora. Porque eu não vou fazer você vir aqui na frente não. Mas eu quero orar por você. Que entendeu que você está lutando contra a carne ou sangue. Você que deveria estar lutando por Satanás. Fica com a mão levantada. Você que tem negligenciado a sua autoridade. Quero orar por você. Espírito Santo de Deus.
Toma aqui os meus irmãos e minhas irmãs. Ó Deus, eles talvez negligenciaram isso em algum momento e nós temos perdido força. Mas hoje, nessa manhã, como igreja, a minha oração é que o Senhor comece a levantar esse exército. Que o Senhor comece a levantar os irmãos de uma forma mais autoritária no Senhor. De uma forma ousada, intrépida. Pai, a minha oração nessa manhã é que o Senhor possa começar a mover o discernimento deles, o entendimento deles, que eles possam ser sensíveis às ações demoníacas e se posicionar de uma forma firme, resoluta no Senhor. Eu oro nessa manhã e te peço, Espírito Santo, abre os olhos dos meus irmãos, abre os olhos das minhas irmãs, abre os olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs, para discernirem. Abre os olhos. Pai, chega do diabo ficar nos prejudicando, chega dos demônios ficar nos roubando, nos furtando da vida que o Senhor nos chamou a ter. Nós oramos agora e proclamamos agora, Senhor, um ano aceitável do Senhor, o Senhor levantando uma igreja que põe em liberdade os cativos. E eu declaro agora que todo cativeiro que possa estar vendo na vida dos meus irmãos cair por terra nessa manhã. Quero declarar e proclamar nessa manhã: chega de escravidão, porque Jesus já nos libertou. E eu quero declarar, e os meus irmãos são livres para libertar outros. Eu proclamo nessa manhã toda a verdade do Senhor, a verdade do teu reino sendo manifestada aqui agora. O Senhor nos confiou como igreja a mensagem do reino de Deus, e essa é: o Senhor veio para libertar. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Essa é a minha oração. Dai discernimento dos meus irmãos, no nome santo de Jesus. Posso ouvir o seu amém? Enquanto as crianças descem, eu queria que você orasse com quem está ao seu lado. Eu queria que nós gastássemos mais energia de oração disso, porque eu sei que você vai ser tentado e testado, e você vai se levantar como um grande guerreiro, uma grande guerreira. Vamos estar orando. Enquanto os irmãos se organizam aqui, vamos estar orando em nome de Jesus. Se ajudem aí em oração, se ajudem. Pode cantar baixinho. Canta baixinho. E Ele nos ama, tanto nos ama, tanto Ele nos ama, tanto Ele nos ama, Ele nos ama, tanto nos ama. Jesus, deixa fluir mais oração. Ele nos ama. Como furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento. Tem misericórdia.